Vamos iniciar o nosso próximo assunto. Posições relativas de duas retas no plano cartesiano. Consideremos duas retas L1 e L2 não verticais de inclinações α1 e α2, respectivamente. Podem ocorrer dois casos. Primeiro caso, quando o α1 for igual a α2. Nesse caso, L1 e L2 são ditas paralelas, conforme podemos observar nas seguintes figuras. Está aqui uma figura e aqui outra figura. Então, se α1 é igual a α2, isso vai implicar que a tangente desse ângulo é igual à tangente desse outro ângulo. Logo, o coeficiente angular das duas retas são iguais, ou seja, M1 é igual a M2. Segundo caso é quando o α1 e α2 forem diferentes. Nesse caso, as retas são chamadas concorrentes. Então, se α1 e α2 são diferentes, isso vai implicar que a tangente de α1 é diferente da tangente de α2. Isso vai implicar que o coeficiente angular M1 é diferente de M2. Vejamos alguns exemplos em que aplicamos essas condições. Primeiro exemplo, determinar a posição da reta R de equação 2x menos 3y mais 5 igual a 0 em relação à reta S de equação 4x menos 6y menos 1 igual a 0. Resolução. Primeira coisa a fazer é pegar as equações e encontrar a forma reduzida das duas retas e fazer uma comparação em relação aos coeficientes angulares. Lembrando que o coeficiente angular é quando você isola o y, ou seja, encontra a equação reduzida. Esse coeficiente angular é o número em que acompanha x. Então, na equação 2x menos 3y mais 5 igual a 0, a sua forma reduzida é y igual a 2/3 de x mais 5/3. Ou seja, o meu M1, ou seja, o meu coeficiente angular 1 é igual a 2/3. Está aqui, quem acompanha x. Mesma coisa para a outra equação. Na equação 4x menos 6y menos 1 igual a 0, vamos encontrar a forma reduzida dessa reta, que fazendo as contas eu vou encontrar y igual a 2/3 de x menos 1/6, ou seja, M2 também é igual a 2/3. Observem que tanto M1 como M2 são iguais. Então, comparando M1 com M2, temos que M1 é igual a M2. Logo, a reta R é paralela à reta S. Um outro exemplo, para que valores de A, as retas L1 e L2 de equação 2x mais A menos 2 que multiplica Y menos 5 igual a 0 e 4x mais AY menos 1 igual a 0, respectivamente, são concorrentes. Então, primeira coisa a fazer, do mesmo jeito, na equação da reta L1, que é essa aqui, 2x mais A menos 2 que multiplica Y menos 5 igual a 0, devemos também encontrar a forma reduzida da reta. Então, eu vou isolar o Y. Então, Y, quando eu isolar aqui o Y, vai ficar Y é igual a menos 2 sobre A menos 2, mais, que multiplica x, mais 5 sobre A menos 2. Então, o meu M1, que é o coeficiente que acompanha x, é menos 2 sobre A menos 2. Aqui M1. Na equação 2, vamos também encontrar a forma reduzida desta equação também. Então, eu vou isolar também o y. Então, AY é igual a menos 4x mais 1. Y é igual, divide tudo isso aqui por A, fica y igual a menos 4 sobre A, que multiplica x, mais 1 sobre A. Então, o M2 é menos 4 sobre A, tá aqui. Terceiro, para que L1 e L2 sejam concorrentes, devemos ter o que? Os coeficientes angulares diferentes. Então, M1 é diferente de M2, o que vai implicar que menos 2 sobre A menos 2 é diferente de menos A sobre 4. Multiplicando por menos 1, ou seja, essa equação aqui, vai ficar tudo positivo. Então, ficou 2 sobre A menos 2 é diferente de 4 sobre A. Então, fazendo essas continhas aqui, fazendo aqui o meu pelos extremos, o cruz credo,
vai ficar 4A menos 8 tem que ser diferente de 2A. Aqui eu vou fazer uma multiplicação em cruz, tá? Então ficou 2A diferente de 8, que vai implicar que A é diferente de 4. Resposta: A é diferente de 4. Ou seja, para que isso aqui sejam retas concorrentes, esse A tem que ser diferente de 4. Ok? O paralelismo de retas no plano cartesiano. Do dia anterior, sabemos que, se duas retas L1 e L2 são distintas e não verticais, com coeficientes angulares M1 e M2, respectivamente, então L1 e L2 são paralelas se somente se M1 for igual a M2. Vejamos alguns exemplos. Agora, um outro tipo de problema, né? Primeiro exemplo, né? Determinar a equação da reta que passa pelo ponto A, 3 e menos 5, e é paralela à reta de equação 8x menos 2y mais 1 igual a 0. Resolução. Primeiro, vamos determinar o coeficiente m da reta de equação 8x menos 2y mais 1 igual a 0. Lembrando que m é o coeficiente angular. Então, da equação, devemos encontrar a forma reduzida da reta. Então, ficou 8x menos 2y mais 1 igual a 0. Isolando o y, ficou menos 2y igual a menos 8 menos 1. Multiplicando por menos 1, ficou 2y igual a 8x mais 1. Dividindo toda a equação por 2, ficou y igual a 8 sobre 2, que multiplica x, mais 1 sobre 2. Y vai ser igual a 8 por 2 dá 4x mais o meio. Então, o m, que é quem acompanha x, é 4, ou seja, o m é o coeficiente angular da reta dada, né? Agora, o seguinte, ele quer saber, ele quer construir a reta que é paralela a essa reta. Então, a reta pedida deve ter coeficiente angular igual a m e passar pelo ponto A, 3 e menos 5. Daí, pegamos a equação geral da reta, né, que é aquela fórmula, y menos y1 é igual a m, que multiplica x menos x1. Substituindo os valores, ficou y, como y1 aqui é menos 5, ficou mais 5, porque menos com menos dá mais, que é igual ao m, que é 4, que multiplica x menos o x1, que o x1 é 3. Então, 4 que multiplica x menos 3. Então, ficou y mais 5 igual, fazendo aqui a distributividade, né? Ficou 4x menos 12, está aqui. Então, ficou y mais 5, passa para o primeiro membro, menos 4x, mais 12 igual a 0. Então, ficou menos 4x mais y mais 17 igual a 0. Multiplicando por menos 1, ficou 4x menos y menos 17 igual a 0. Então, resposta à equação da reta pedida é 4x menos y menos 17 igual a 0. Vamos falar do perpendicularismo de retas no plano cartesiano. Gente, não vou demonstrar essa fórmula, tá certo? A questão aqui é só entender a regra, tá? Duas retas L1 e L2 de coeficientes angulares M1 e M2, respectivamente, são perpendiculares se somente se M1 for igual a menos 1 sobre M2, ou seja, o coeficiente de um é o inverso simétrico do outro, ou o seu produto é igual a menos 1. Vamos mais um exemplo. Dada a equação R de equação 2x menos y mais 5 igual a 0 e um ponto P, 3 e 5, determinar a equação da reta S que passa pelo ponto P e é perpendicular à reta R. Nesse caso, teremos M1, coeficiente angular da reta R, M2, coeficiente angular da reta S. Então, primeiramente, vamos fazer o cálculo de M1. Encontrando a forma reduzida da reta, encontramos M1 igual a 2. Como o M1 tem que ser igual a menos o inverso de M2, então M1 é 2 e M2 é menos 1 meio. Cálculo da equação da reta S. Então, essa equação da reta S, ela tem que passar pelo ponto P, 3 e 5 e ter o coeficiente angular inverso de M1. O inverso simétrico de M1. Então, y menos 5 igual a menos 1 meio, que é o M2, que multiplica x menos 3. Resolvendo essa equação aqui, a gente vai encontrar
y menos 5 mais 1 meio de x menos 13 meio igual a zero. Arrumando, ficaria 2y menos 10 mais x menos 13 igual a zero. Colocando na forma, então a equação seria x mais 2y menos 13 igual a zero. Essa é a chamada equação da reta S, que é a resposta seria x mais 2y menos 13 igual a zero. Bons estudos!